Já comentei em diversos outros vídeos como que você pode criar um elemento, né, e editar características, por exemplo, construtivas, como na última aula da playlist do curso gratuito que está sendo lançado aqui dentro do canal do YouTube. Inclusive, se você não está acompanhando a playlist, te aconselho a se inscrever no canal e ativar a notificação do sininho para você saber sempre quando tá saindo aulas novas. Mas esse vídeo aqui, ele é também para falar a respeito da playlist, quase como se fosse um complemento ali da última aula que foi lançada, e também para falar um pouco sobre os potenciais de edição que a gente tem dentro do ArchiCAD, ou seja, quais são as diversas paletas flutuantes que a gente tem disponível para utilizar na hora de fazer o nosso projeto. Se você por algum acaso nunca entendeu como é que funciona a lógica ali das edições de cada elemento dentro do ArchiCAD, pois bem, esse vídeo aqui eu acho que vai ser perfeito para você. Oi, eu sou a Bela, sou professora de ArchiCAD e meu único objetivo aqui é te ensinar ArchiCAD, a ferramenta BIM que mais cresce hoje no mercado para arquitetos, porque é a melhor ferramenta BIM para arquitetos, para que você consiga ter tempo livre para o que realmente importa. Como, Bela? Porque se você faz seus projetos dentro do ArchiCAD, você consegue fazer os projetos mais rápido, melhor e com muito mais eficiência, ou seja, muito menos retrabalho. E para você ter mais tempo livre e ainda aprender ArchiCAD, bora aprender como é que funciona as diversas paletas de edição dentro dele. As paletas de edição, elas são as paletas que aparecem quando a gente seleciona o elemento ao qual a gente quer editar e a gente clica em algum ponto desse elemento. Pode ser tanto no centro, ele vai aparecer uma paleta, tanto no ponto, vai aparecer a paleta, ou, por exemplo, numa aresta, né, numa das bordas aqui do elemento. Então, clicando, ele vai aparecer de novo. Então, é sempre clicando no elemento para selecionar o elemento que você quer editar e depois clicando novamente no elemento para, então, habilitar a paleta de edição. Essas paletas, elas são chamadas de paletas flutuantes, porque elas ficam flutuando ao longo do mouse e tudo mais. Às vezes até pode se perder dentro de outra tela, então se você tiver duas telas, pode ser que a sua paleta flutuante caia na outra tela. Então não se desespere, é só você procurar direitinho que você vai achar a paleta se você não estiver vendo agora. As opções de edição que aparecem dentro dessa paleta vão ser diferentes. Primeiro, dependendo do elemento que você está editando, então cada elemento vai ter edições peculiares dele mesmo. Segundo, o ponto onde você clica para iniciar essa paleta, então selecionou o elemento e aí você clicou no vértice, o que vai aparecer? Vai aparecer uma paleta flutuante que tem edições relacionadas com o vértice. Assim como se você clicar numa aresta, as edições que vão aparecer na paleta flutuante vão estar relacionadas com a aresta. E também a terceira condicional está no segredo aí de vários elementos juntos. Ou seja, se você seleciona um único elemento, ele vai aparecer paletas flutuantes relacionadas com aquele elemento. Porém, se você selecionar mais de um elemento, por exemplo, dois elementos bonitinhos, tipo duas paredes aqui, e clica num ponto que é em comum com esses dois elementos, aparece o quê? Novas paletas flutuantes, exatamente, novas opções de edição. E a quarta condicionante aí do que interfere em quais comandos que a gente visualiza dentro da paleta flutuante é o fato se você está ou não com o suspender grupos ligado. Ou seja, se você está com o suspender grupos desligado, ou seja, todo o seu grupo está juntinho obrigatoriamente, você tem certas opções de edição, que são bem pequenas. Agora, se você está com o seu suspender grupos ligado, o que acontece? Habilita aí várias edições e você tem muito mais possibilidade de edição aqui dentro dos seus elementos. Então vamos ver como que funciona cada uma dessas paletas na prática. Se você está, por exemplo, com o elemento laje aqui selecionado e clicar no ponto central, você vai ter aí ferramentas relacionadas à edição geral do elemento, ou seja, eu não vou mudar o formato do elemento, eu vou simplesmente alocá-lo em uma outra posição. Então sempre os comandos que são centrais, né, que são iniciados quando a gente clica no meio do elemento, eles são comandos de posição, comando de mover, comando de rotacionar, então aqui ó, de rotacionar, comando de espelhar, então a gente pode fazer um espelhar assim, tá vendo? Que muda a posição. E também aqui edição relacionada à elevação que a gente tem, né? Ele tá na elevação 0, mas eu posso elevar ele para 10 centímetros, 20 centímetros e assim por diante. E além disso, o último comando que sempre tem, tá sempre em todos, que é o multiplicar, que é um copiar aí dinâmico com muitas opções, mas que a gente não vai falar sobre isso agora porque vai ter os momentos para falar a respeito.
tá bom? Então essa é a paleta flutuante que aparece no centro do elemento. E a gente tem paletas flutuantes relacionadas ao vértice, que aí repare que eu já começo a ter uma opção de mover o vértice, tá vendo que é um movimento específico do vértice em si. Eu começo a ter um comando relacionado a bolear o vértice, então ele aparece essa opção que eu posso dar esse boleadinho, né, fazer meio que uma voltinha ou um chanfrado de, por exemplo, 30 centímetros. Tá vendo aqui? Já faz esse recorte bonitinho. E também começa a aparecer opções relacionadas à modificação da parte de contorno desse elemento. Então eu tenho o offset, que eu posso expandir ou contrair aqui o meu elemento. E a terceira é quando a gente está, por exemplo, na aresta. Então aqui eu já começo a ter um stretch da vida, né? Conseguir estender aqui só uma aresta. Consigo vir e bolear essa aresta por inteiro, criando um arco. Consigo criar um novo ponto nessa aresta. Então, clicando aqui nela, eu posso criar um novo ponto com essa opção. E aí, esse novo ponto pode ser editado, tá? Então, a gente tem aí comandos diferentes que aparecem dependendo da onde a gente clica depois de selecionar o nosso elemento. E isso acontece da mesma forma dentro da parede e de outros elementos que são mais verticalizados, né? O elemento laje, ele é um elemento mais horizontalizado, ele ocupa uma certa área, enquanto o elemento de parede, elemento de pilar, elemento de viga, são elementos mais verticais, até mesmo que tem uma opção de edição na vertical. Então aqui, a parede, se eu seleciono apenas um elemento de parede, eu tenho os mesmos comandos que eu tenho na laje. Então eu posso vir aqui fazer uma alteração de posição nessa parede. Se eu clicar no vértice, ele já vai ter aqui uma opção de mudança da onde que ele está indo, né, a direção da parede. E se eu clicar na aresta, e lembrando que é na aresta específica da linha de referência, que é essa azulzinha, a gente tem a possibilidade de fazer ela curva, de criar um novo ponto, tá vendo? Então a gente tem aí várias opções para criar. E assim como se eu abrir isso aqui no 3D, eu vou ter exatamente essas edições aqui. Então se eu seleciono, por exemplo, na minha linha de referência, eu posso clicar e fazer aqui uma curva com a parede no 3D, tá vendo? E se eu clicar num ponto das extremidades superiores da parede, o que eu tenho? Eu tenho os alongares da vida, né? Eu posso alongar aqui essa parede, deixar ela mais alta ou menor, e também tem a opção de inclinar essa parede, se for o caso. Então aqui eu posso pegar e colocar toda essa parede para fora. E eu vou ter uma parede inclinada. Óbvio que isso aqui não necessariamente vai ser a parede mais útil do mundo, né? Mas pode ser que você esteja fazendo aí algum projeto diferenciado, também dá para fazer dessa forma. Então, cada elemento vai ter as suas próprias edições, e essas edições vão estar sempre relacionadas no onde a gente clica depois que a gente seleciona o elemento. Então, selecionou o elemento, vou clicar no vértice, vai ter edição de vértice. Vou clicar na aresta, vai ter edição de aresta. Vou clicar ali no 3D, ali nos pontos externos, né, extremos mais altos, vai ter outra edição que vai estar mais relacionado com a altura, porque o elemento, né, eu tô vendo a parte vertical dele, assim como também funciona dentro da laje. E a paleta flutuante, ela também altera se você está selecionando mais de um elemento ao mesmo tempo quando você está fazendo a sua edição. Então, se eu, por exemplo, seleciono mais de uma parede ao mesmo tempo, tá? Lembrando que para selecionar mais de uma coisa ao mesmo tempo, você pode clicar na tecla Shift. Dentro do ponto, eu tenho agora a opção, por exemplo, de bolear. Tá vendo que é uma opção que não tinha antes. Posso fazer um chanfro, posso bolear, posso fazer todas as edições. E se eu for na aresta, eu vou ter edições relacionadas, por exemplo, com a parte de movimentação, de stretch. E ela só aparece aqui nesse caso porque eu tenho uma parede que vai ser editada por conta do movimento da outra, né? Então ele vai fazer assim, acompanhando. Por isso que ele aparece aqui neste momento. Então, se você está procurando algum tipo de comando específico, você tem que pensar quem que esse comando vai editar. Todos esses elementos aí que você pensou vão ter que estar selecionados antes do comando começar. Depois, o que eu quero editar desse elemento? Eu quero deixar ele um pouco mais para fora, eu quero deixar ele um pouco mais para dentro, eu quero bolear, eu quero fazer o quê? Por quê? Quando a gente pensa no quê, a gente pensa exatamente em qual ponto desse elemento que eu preciso pegar para fazer a minha mágica, tá? E aí a gente consegue achar o comando que a gente quer dentro da paleta flutuante. E aí a última observação que eu tenho para dar é com relação ao suspender grupos, que é basicamente o que muda todo o jogo relacionado aí à edição de elementos dentro do arcade. Quando a gente está com suspender grupos desabilitado, ele está desligado, ele não está azulzinho,
eu tenho só os comandos simples do grupo. Ou seja, eu tenho um grupo de paredes que ele pode ser movido, ele pode ser rotacionado, ele pode ser espelhado, mas eu não consigo editar o que está dentro do grupo. É quase como se eu tivesse feito um cadeado no grupo. Então eu posso mover o grupo, mas eu não posso editar os elementos dentro dele. Agora, se o suspender grupos está habilitado, o que acontece? Aí sim a gente tem tudo bonitão, lindão da massa, porque a gente consegue editar cada elemento separado e também todos os elementos juntos ao mesmo tempo, fazendo, por exemplo, um offset de todas as paredes ao mesmo tempo. Então aqui, se o nosso suspender grupos está desabilitado, tá vendo que ele está desligado, o que eu tenho? Quando eu seleciono todas as paredes ao mesmo tempo. Então ele é um grupo que eu estou editando. E aí eu só tenho as edições simples de mover, de rotacionar, de espelhar, de levar, mas eu não tenho as edições aqui que são particulares dos elementos ali da aresta, do ponto e tudo mais. Agora, se eu estou com todas essas paredes aqui selecionadas e eu estou com o meu suspender grupos também ligado, olha que bonitinho, suspender grupo, o que eu tenho? Aí eu tenho a possibilidade de editar todos eles ao mesmo tempo. Então, posso fazer um offset, posso fazer aqui a construção, posso deixar tudo isso aqui boleado, posso deixar isso aqui assim, tá vendo? Que a gente consegue editar todos os elementos em conjunto e como ele tá todo relacionado, ele tá tudo grudado, né? A própria linha de referência tá aqui conectada uma com a outra, a edição fica showzinho de bola, né? Uma coisa que edita em uma, edita na outra. E sim, são muitas edições, mas é importante você até entender em relação a essa dinâmica dessa paleta flutuante que fica aparecendo, porque é através da paleta flutuante que a gente vai conseguir selecionar o elemento que a gente quer editar e dentro da paleta flutuante selecionar o que a gente quer editar. Então, apesar de muitos comandos terem atalhos, né, dentro do teclado, é mais simples você entender a paleta flutuante para você conseguir achar exatamente o comando que você quer fazer. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu likezinho na massa e não esquece de compartilhar ele com outras pessoas que também estão aprendendo arcade. Vai que a pessoa curte, vai que a pessoa olha e fala assim, nossa, agora eu entendi como que edita o elemento, agora eu entendi como que eu tiro o grupo, agora eu entendi como que eu faço offset, né? E você ajuda outra pessoa também a aprender arcade, tanto quanto você está aprendendo agora. E aí fica a pergunta, qual dos comandos que você achou agora durante essa edição, né, que você foi vendo aqui a aula, qual dos comandos que você mais gostou, que você olhou e falou assim, nossa, esse comando aqui é útil demais. Quero que você comente aqui nos comentários para eu também dar meus pitacos, qual que é o comando que eu também mais gosto. E eu vejo você na próxima aula.